Olá, bom dia para você. Pela lei, o segurado pode continuar trabalhando após a aposentadoria. Atualmente, cerca de 600 mil trabalhadores brasileiros estão nessa situação. No entanto, quando o trabalhador aposentado é demitido sem justa causa ou pede demissão, geralmente as empresas não pagam corretamente a indenização a que eles têm direito. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize pelo site culturabrasil.com.br e participe mandando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e também pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a doutora Flávia Pedro, advogada do Sindicato Nacional dos Aposentados. Bom dia, Flávia. É um prazer receber você pela primeira vez aqui no Pronto Atendimento. Olha, durante anos, um conflito entre a lei da aposentadoria e as regras da CLT deixou muitos aposentados que optaram por continuar trabalhando sem definição sobre direitos trabalhistas. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal deu entendimento favorável aos aposentados. Em caso de demissão sem justa causa, os trabalhadores que já são beneficiários do INSS têm direito a depósito do Fundo de Garantia, multa de 40% sobre o saldo do FGTS, adicional de 1/3 sobre as férias e 13º salário. Aposentados na ativa não têm direito ao auxílio-doença e devolução das contribuições previdenciárias extras. Flávia, essa é uma mudança que é positiva, né? A gente considera assim. Já há alguns anos que vinha esse conflito? Na verdade, o que acontece? O entendimento da Justiça do Trabalho era de que a aposentadoria espontânea, ela extinguia o contrato de trabalho e a partir da aposentadoria surgiria um novo contrato de trabalho. Então, as verbas rescisórias, no caso o fundo de garantia, a multa dos 40% sobre o salário, eram pagas apenas a partir da data da aposentadoria. Então, foi daí que começou a surgir essa discussão. Por quê? O STF entendeu que a aposentadoria não era mais causa de extinção do contrato de trabalho, de modo que o contrato seria único, não haveria interrupções. Sendo assim, deveria ser paga a multa, fundo de garantia e todas as verbas durante todo o contrato de trabalho. Entendi. Isso vale agora para todos os aposentados que continuaram trabalhando? Na verdade, o que tem acontecido? Essa orientação, né, uma orientação jurisprudencial do tribunal, dizia isso, e em outubro de 2006 ela foi cancelada. Só que o tribunal não editou uma nova norma. Deixou para que os juízes fossem decidindo e assim a jurisprudência se firmasse novamente. Então, o que a gente tem hoje na Justiça do Trabalho é que o entendimento majoritário é esse, de que é devida o pagamento sobre todo o contrato de trabalho sem interrupções. Né? E se o aposentado que continuou trabalhando foi demitido sem justa causa e o empregador se recusa a pagar isso, o que ele deve fazer? Ele deve procurar a justiça. A princípio, ele tem que procurar o sindicato da sua categoria, que vai dar amparo para ele, né? Orientação a como proceder. Agora, caso ele não consiga a orientação, só resta o caminho da via judicial mesmo, infelizmente. Porque é um direito garantido a ele, já é um entendimento do STF, então ele deve buscar esse direito. Então, só para repetir, é o direito à multa, né? São direitos normais de todos os trabalhadores. Isso, ele vai receber todas as verbas rescisórias normais. Saldo de salário, férias, vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, o fundo de garantia ele vai poder sacar e vai ter a multa, né, dos 40% sobre o fundo de garantia. Isso total, como se ele nunca tivesse feito nenhum saque e nem houvesse interrupção no contrato de trabalho. Então, uma decisão importante que os trabalhadores, né, os aposentados que continuaram trabalhando, têm que ficar atentos. E é importante lembrar também que o aposentado ele pode sacar o fundo de garantia mês a mês. Né? Existe uma determinação da Caixa Econômica Federal que, uma vez aposentado, ele pode fazer o requerimento e esse valor vai ser transferido para a conta dele mensalmente. Mesmo que ele continue inativo? Mesmo que ele continue, porque o saldo para fins rescisórios é um, que é para fins de cálculo, e o saldo da conta é outro. Entendi. Então, existe essa possibilidade também, a maioria das pessoas não conhece. Eu também não sabia. Olha, a Vanessa é moradora do Guarujá.
Ela conta, a minha mãe já tem 60 anos completos. Atualmente, ela trabalha registrada em uma empresa desde 2003. Antes disso, ela trabalhou em uma outra empresa, entre 85 e 90. Ou seja, somando o tempo trabalhado, ela teria direito à aposentadoria por idade. Porém, a empresa atual, ao contratá-la, não conseguiu localizar o seu registro do PIS. Sendo assim, efetuou um novo cadastro. Agora, para a Previdência, não consta o seu registro anterior, somente o atual. E ela não consegue comprovar o tempo anterior de registro, a não ser em sua carteira de trabalho, que não é aceito pela Previdência. Como devemos proceder nesse caso? Há algum meio de ser localizado o seu primeiro registro junto à Previdência? Sim, na verdade não junto à Previdência, mas ela vai ter de buscar de outras formas. A princípio seria procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, pela época de 85 a 90, né? Isso. Procurar uma das agências, solicitar um extrato analítico de fundos de garantia, onde vai constar o histórico da empresa, tá? Procurar a junta comercial para que ela possa pegar uma ficha de breve relato dessa empresa, onde vai constar que a empresa de fato existiu e, se possível, tentar localizar a empresa e pegar uma cópia do registro de empregados, do livro de registro de empregados e levar junto a carteira de trabalho ao INSS. O INSS exige no mínimo 3 provas e seriam suficientes para que ela tivesse o benefício concedido. O Hélio da Silva também é de Guarulhos. Ele gostaria de saber o que é auxílio previdenciário. Ele sofreu um acidente de trabalho, está afastado há 2 anos e o médico disse que o INSS dará para ele alta, mesmo sem estar apto ao serviço por meio desse auxílio. O INSS pode fazer isso? Ele pergunta. Eu entendo aí pela pergunta que deva ser auxílio, né, previdenciário que ele recebe, no caso auxílio doença, e que o perito talvez tenha orientado no sentido do auxílio acidente. Né? Como ele fala que o afastamento dele é decorrente de acidente de trabalho, creio eu que seja este benefício. Esse é um benefício concedido a todos os segurados da Previdência Social que ficaram afastados recebendo um auxílio doença, tá? E depois da alta ficaram com sequelas. Sequelas essas que diminuam a capacidade do trabalhador, né, para exercer a sua atividade profissional normalmente. Então, por conta disso, o INSS paga esse benefício, que seria uma espécie de indenização. O valor desse benefício é 50% do valor do auxílio-doença. Então, talvez ele esteja se referindo a esse tipo de auxílio. Agora, uma vez que ele não está apto para retornar ao trabalho, o que é recomendado é que ele requer um novo benefício de auxílio-doença, para se manter afastado até recuperar a capacidade laborativa. O Júlio Paulista escreve, minha mãe tem 56 anos e é deficiente auditiva desde que nasceu. Ela se separou do meu pai há 5 anos e até se separar nunca havia trabalhado, sempre cuidava do lar. Após a separação, começou a trabalhar, já tem 4 anos de carteira assinada no seu primeiro emprego. Daí o Júlio escreve, eu gostaria de saber com que idade ela pode se aposentar. E pelo fato dela ser deficiente auditiva, ela não pode se aposentar antes do tempo que a lei indica? Na verdade, não, mas o que acontece? Ela tem apenas 4 anos de contribuição, né, como diz aí, Isso, e já tem 56 de idade. Na verdade, para ela seria viável apenas uma aposentadoria por idade, só que para isso ela precisa ter 180 contribuições, né, 15 anos trabalhados. Então, não teria outra possibilidade para ela. A não ser se ela estivesse totalmente incapacitada para o trabalho, ela poderia requerer um benefício assistencial, né, que é vulgarmente conhecido como LOAS, para poder se manter. Mas como ela já trabalha, infelizmente não tem como se aposentar antes do tempo mínimo, que seriam 180 contribuições. O Lenildo Ceará escreve, o meu irmão solteiro, desculpe, eu peço desculpas, ele se chama Lenildo Garcia e ele é do Ceará. Na hora que eu passei aqui o e-mail, eu acabei escrevendo errado. Ele fala o seguinte, o meu irmão solteiro faleceu. Minha mãe ficou recebendo pensão dele. Agora, a minha mãe morreu, essa pensão poderá passar para o meu pai? Então, é complicado falar pelo seguinte, se o irmão dele, né, que faleceu e que deixou a pensão, né, os pais eram dependentes economicamente desse irmão,
Se eles eram dependentes economicamente, sim. Na verdade, o benefício já deveria ter sido desmembrado, porque assim, quando a pessoa falece e deixa a pensão, tem de verificar quem são os dependentes dela, né? E se tiver mais de um dependente, essa pensão vai ser desmembrada em tantos quantos forem os dependentes. Nesse caso, uma vez que foi concedido o benefício para a mãe, eu acredito que deva ser dependente. Então, deveria ter verificado isso antes, porque o benefício deveria ter sido desmembrado para os dois. Ele pode requerer na agência, desde que ele faça a prova dessa dependência econômica. Entendi. Olha, chegou agora uma pergunta, viu? O César Amaro da Silva, ele conta: eu sou vigilante em São Paulo. A minha profissão dá o direito à aposentadoria especial pelo fato de eu trabalhar com arma? Sim. Em 95 houve uma mudança na legislação que excluiu o vigilante da aposentadoria especial, não seria, né, um segurado que faria jus a tal benefício. Porém, judicialmente, os juízes têm entendido que uma vez que o vigilante trabalha armado, tem curso de tiro, né, está exposto a um risco maior, ele faz jus ao período, né, computado como insalubre. Então, nesse caso, ele vai requerer na agência, a agência não vai conceder, mas ele tem a opção de ingressar judicialmente. A Maria Elizabeth escreve: olha, eu gostaria de saber se é correto descontar dos valores recebidos nos atrasados da revisão de benefícios do INSS o imposto de renda no valor de R$5.000. Recebi líquidos R$15.000. Como fazer para recuperar? Eu tenho 63 anos e talvez seja beneficiada referente a esses valores altos descontados. Sim, é devido desconto, porém, o INSS tem descontado um valor a maior, tá? Então, é interessante que ela procure um profissional da área jurídica, um advogado ou até mesmo sindicato, se ela quiser uma orientação, né, nesse sentido, porque o imposto de renda ele tem que ser calculado na competência mês a mês e não ao final, no término do processo. Certo? Então, muitas vezes, se o INSS tivesse pago o valor devido no mês correto, mês a mês, a maioria das pessoas seriam até isentas ao imposto de renda, né, ou cairiam numa alíquota menor. Uma vez que ele efetua o pagamento numa única vez, né, e incide uma alíquota maior, ela tem direito à devolução desses valores. Inclusive, há uma portaria da própria Secretaria da Fazenda determinando que, no caso, a Fazenda não recorra nesses casos, que seja feita a devolução do valor. Entendi. A Maria Elizabeth, ela complementa a pergunta dizendo o seguinte: olha, eu também quero saber quando o meu salário-benefício do INSS será o teto. Se eu contribuía pelo teto, nada mais justo que eu receba na revisão. Eu recebi administrativamente e pela justiça, o valor seria o dobro. Pois é, todo mundo tem essa dúvida, né? Uma vez que eu contribuo pelo teto, eu teria de me aposentar pelo teto. Infelizmente, isso não acontece, principalmente pela incidência do fator previdenciário, que é um redutor do benefício. Então, na verdade, a pessoa nunca vai receber esse teto. De fato, é o que a gente vê, né? No dia a dia, lidando com os casos, a pessoa não vai receber esse teto. Teria que efetuar o cálculo corretamente para verificar se houve algum erro na concessão do benefício para orientá-la melhor. Mas, a princípio, né, o que a gente pode adiantar é que esse cálculo que todo mundo almeja é muito complicado de conseguir. E só lembrando, né, que a gente sempre fala aqui no programa do fator previdenciário, está para ser votado o fim desse cálculo. Isso. Existe uma outra proposta, mas, com certeza, hoje, dia 12 de dezembro, esse ano não vai acontecer nada. Não, né, infelizmente. Vamos a mais uma dúvida sobre previdência para saber se é mito ou verdade. Os filhos maiores de 18 anos, Flávia, perdem o direito à pensão por morte? Isso é verdade ou isso é um mito? Na verdade, não, é um mito, né? Porque a lei previdenciária, ela prevê que a pensão por morte será paga até os 21 anos, né? Então, uma vez que o filho passou a maioridade civil, que seria os 18 anos, ele ainda vai continuar recebendo esse benefício até completar 21 anos. Certo. Olha, Valdir João da Silva, eu acho que a pessoa que escreveu usou esse e-mail, né? O meu marido já faleceu há 4 anos e eu recebo a pensão. Eu queria saber se eu me aposentar, eu perco essa pensão.
Não, ela vai receber os 2 benefícios de forma tranquila. Por quê? O que a lei veda é o recebimento, a acumulação de benefícios oriundos da mesma pessoa. Então, digamos que ela receba um auxílio acidente, que ela se acidentou, ela sofreu uma lesão e tem uma sequela e está recebendo esse benefício. Quando ela vem se aposentar, esse benefício cessa, porque a origem é a mesma, é ela quem está recebendo. Tá? Agora, como a pensão, a origem dela é de um outro segurado, um outro contribuinte da Previdência Social, no caso o esposo, ela vai poder receber os 2 benefícios tranquilamente. Antônio Carlos pergunta, gostaria de saber o que quer dizer requisição de pagamento em proposta no TRF. Eu fiz um acordo com o INSS, fui até a audiência para restabelecimento ou conversão do auxílio-doença, que tinha sido cessado, pois foi reconhecido depois e eu entrei com ação Será que vão me afastar de vez e será que demora o restabelecimento? Eu sou açougueiro, eu tenho hérnia de disco e artrose. Não, pelo que eu entendi, aí ele fez um acordo no processo judicial e a forma de pagamento é pela requisição. Tá? Então, existem ou precatório ou requisitório, são os ofícios, né, que efetuam o pagamento. E pelo que eu entendi aí, foi expedido um ofício requisitório e está aguardando, né, o pagamento. Isso é um procedimento normal, ele tem de aguardar, o que ele pode fazer é acompanhar junto à Secretaria da VAR, onde o processo tramita, se já foi liberado o pagamento ou quando vai ser. Patrícia escreve, minha mãe recebe pensão do meu pai. Se ela começar a trabalhar, ela perde esse benefício? Não, de forma alguma. Ela pode continuar trabalhando normalmente, que ela vai receber a pensão de forma correta. Júlio César de Camargo. Minha empresa tem um plano de previdência privada. Quando entramos na empresa, já fomos incluídos nesse plano. A empresa pode ter só um plano privado ou ela tem que também depositar pela Previdência Social? A privada é complementar ou a previdência privada é complementar ou pode ser um plano único? Na verdade, assim, uma vez que a pessoa tem uma empresa e ela possui empregados que trabalham para ela, ela tem a obrigação de recolher para a Previdência Social no regime geral de previdência, que é o do INSS. A previdência privada, ela vem para complementar a renda quando a pessoa se aposenta ou quando sofre algum risco, que seria, no caso, a doença, risco morte ou a aposentadoria. Na maioria dos casos, o que a gente nota é para a aposentadoria, para complementar. Então, o que acontece? A pessoa vai fazer esse plano, vai contribuir ao longo dos anos, durante a sua vida profissional, e ao se aposentar, preenchidos os requisitos, vai requerer essa complementação. E aí, alguns planos têm a possibilidade de receber, né, parceladamente, mês a mês, ou receber tudo de uma vez, aí vai dar a opção da pessoa. Mas uma vez que você é empregado, obrigatoriamente você tem de contribuir para a Previdência Social, não tem outra forma. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas, outras respostas sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando suas perguntas, a gente volta já já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando as suas dúvidas é a advogada do Sindicato Nacional dos Aposentados, Flávia Pedro. Flávia, o Tadeu Nascimento conta, eu tenho 43 anos e sou deficiente físico de nascença. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício do INSS. Tem sim, ele tem direito ao LOAS, né, o benefício assistencial que é concedido para as pessoas portadoras de deficiência. Então, ele deve procurar uma agência da Previdência Social, vai ser agendada uma perícia para constatar a incapacidade dele. Uma vez constatada, é concedido o benefício. Esse é aquele que tem um cálculo em relação aos outros moradores da casa? Isso, a renda mensal per capita tem de ser inferior a 1/4 do salário mínimo, né? Mas aí a gente não tem como saber pelas informações que ele nos forneceu. Então, ele consegue essa informação onde? Não, ele pode agendar pelo 135 da Previdência Social ou ir diretamente em alguma agência. Olha, o Rogério mora em Belo Horizonte e conta, a minha mulher está afastada da empresa já há 3 anos. O médico do trabalho não libera mais para o trabalho. E a Previdência fala que ela não tem nada o que fazer, já que ela não tem condições de trabalhar. O que deve fazer?
nessa Olha, situação? o que ele pode é o médico dela recomendar uma aposentadoria por invalidez, se for o caso, né? Ela vai passar por uma perícia no INSS. Se não for concedida, ela pode ingressar judicialmente para tentar a concessão do benefício. Ou, né, não sei qual é o tamanho da incapacidade dela no momento, mas ela pode requerer a reabilitação profissional, que é um benefício concedido às pessoas para que o INSS vai proporcionar a requalificação desse segurado para a vida profissional. Então, digamos, a pessoa tem um problema de LED ou um problema na coluna, não pode ficar em pé muito tempo. O que o INSS vai fazer? Ele vai proporcionar cursos de requalificação para que essa pessoa possa retornar ao mercado de trabalho numa outra atividade que não prejudique tanto. Né? Então, seriam as possibilidades. Dependendo da gravidade do problema dela, ela pode ingressar com uma ação judicial para concessão da aposentadoria por invalidez ou ainda, né, tentar a reabilitação profissional. Entendi. Olha, o Marcos Araújo escreve: eu tenho 55 anos e 40 anos de contribuição. Eu posso me aposentar nessa idade? Quantos, desculpa? 55 anos de idade e 40 de contribuição. Pode, né? A aposentadoria por tempo de contribuição. O requisito seriam 35 anos de contribuição, independente da idade. Então, se ele já tem mais de 35 anos de contribuição, ele pode requerer o benefício. O ideal é ele segurar um pouquinho mais. Por quê? Por conta do fator previdenciário, né? A gente sempre volta nessa tecla. Ele por começou conta a trabalhar disso. com 15 anos registrado e ainda vai ter que esperar Porque isso, né? ele pode requerer, aí, como a gente diz, orienta, né? Faça o cálculo, faça uma simulação, veja se o benefício de fato é vantajoso para você, se atende às suas necessidades. Se sim, pode requerer e receber o benefício. Caso contrário, espere um pouco mais até os 60 anos de idade, né? No mínimo, né? Que quanto mais velho, menor a incidência do fator. O ideal é ele esperar até os 65, porque aí não há incidência do fator previdenciário, né? Mas quem sabe até lá o fator previdenciário o que a acabou gente e uma espera. nova regra, né, vai beneficiar essas pessoas aí. A Patrícia escreve: o meu pai era autônomo e sofreu um infarto já há uns 6 anos, mais ou menos. Ele nunca contribuiu com a Previdência. Como faço para aposentá-lo da maneira mais fácil possível? Ele não tem nenhuma renda e a idade dele é de 62 anos. Então, como ela está dizendo aí, ele nunca contribuiu, então não tem como ser concedido a ele um benefício, né? Justamente por conta disso, ele não contribuiu, não é segurado da Previdência Social e ele não vai ter o benefício concedido. Para que ele tenha o LOAS concedido, ele teria, né, pelo fato de ser pessoa idosa, ele poderia ter o benefício, mas somente a partir de 65 anos de idade. Então, no momento, não há nenhum benefício a ser concedido a ele. A Ruth escreve: eu sou bancária desde fevereiro de 1988 e até 95 os bancários podiam aposentar de forma integral, com 30 anos homens e 25 anos mulheres. Para a contagem de tempo de serviço, esse período que trabalhei, de 88 até 95, pode ser usada a tabela de conversão de tempo especial? Não, porque não se aplica ao bancário. A atividade do bancário não é considerada como insalubre e nem periculosa, então não tem direito a esse adicional. Com relação ao que ela diz aí da aposentadoria ser integral do bancário, né? Na verdade, as pessoas confundem o salário que ela recebe na ativa, né, trabalhando, com o salário de benefício. Uma vez que ela preencheu os requisitos, no caso dela, como mulher, 30 anos de contribuição, ela vai ter o benefício concedido com 100%. Mas isso não quer dizer, 100% do salário de benefício, e não 100% do salário que ela tem na ativa. Né? Então, por isso a gente volta a falar. É importante fazer o cálculo, verificar antes de requerer o benefício. Porque uma vez concedido, se a pessoa recebe, ela não tem como renunciar. Né? Então, vai ficar mais complicado. O programa passou bem rápido, vamos para a última pergunta. A Mônica, ela escreve o seguinte: eu tenho 55 anos e 30 de contribuição. Eu posso requerer aposentadoria? Pode, já preencher os requisitos básicos. Mas é aquela mesma situação. Vamos fazer o cálculo e verificar se vale a pena. Verificar se vale a pena e daí entrar ou não. Bom, vamos dizer para o telespectador e para o ouvinte da Rádio Cultura Brasil o site do Sindicato Nacional dos Aposentados. É www.sindicatodosaposentados.org.br.
Lá tem um link para dúvidas, você pode entrar, postar a sua dúvida e a gente vai responder. Olha, foi muito legal o programa, recebemos muitas perguntas. Obrigada. Foi a sua primeira vez aqui, Isso. eu espero que você volte em breve. Obrigada, eu E que só agradeço. lembrando que lá no site do sindicato, as pessoas também podem tirar dúvidas, não é isso? Podem, é importante, podem ficar à vontade. Muito obrigada, viu? Um bom dia para Obrigada. você. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã nós voltamos às 8h em ponto e vamos falar sobre direitos do consumidor. Bom dia, até amanhã.